A partir de agora, a gente vai aproveitar as presenças do Rafa e do Vini aqui pra gente falar das escalações e jogar setoristas e comentaristas na fogueira com o cara a cara que todo mundo gosta hoje em dia nos programas de esporte. Faz a vinheta pra gente aí. Corta pro Seabra aí, faz a vinheta aí. Corta pra mim. A gente tá esperando. Tem que fazer assim, ó. Cara. Muito demais. bom. Sensacional. Que é isso, Helene? A nutelagem também, mas tudo bem. O cara me obriga a fazer aqui. É a vinheta ao vivo aqui em O Tempo Esportes. Nós temos as escalações pra gente colocar aqui de Atlético e Cruzeiro, os prováveis times deste domingo, 8h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó. Dá licença aqui, né? Vocês vão se distribuindo Vamos ficar aí. do lado do Vini aqui. Isso, olha que beleza. Aí estão as escalações, ó, de Atlético e Cruzeiro, os times prováveis para este domingo. O Cruzeiro do lado esquerdo e aqui à nossa direita temos o Atlético. O Rafa Nobre. Mas a escalação do Galo tá com o Júnior Santos, né? Sim. Isso. Mas a gente vai chegar lá. Mas a escalação tá aqui, vai ter que votar com quem tá aqui, filho. Beleza. Quem manda na... É provável essa aí. Quem Inclusive o manda na Arana gente- tá aí também, é dúvida. Mas... Quem manda na gente é o Matheus Liberato. A gente obedece. Mas por exemplo, a questão do Kaique com a Arana mudaria o voto, né? Se fosse Certeza. o Caio Paulista, por exemplo. Mas se fosse ia o ter Rubens? dúvida. Se fosse o Rubens, Enfim, vamos votar. Vamos votar. Já vamos. começou bom. 5h31 ao vivo aqui no Tempo Esportes, hein? Cara a cara do Tempo Esportes. Rafa Nobre, o que você quer falar sobre a escalação do Cruzeiro aí antes? O que dá pra gente afirmar é que esse vai ser o time do Cruzeiro, né? A gente já consegue esboçar o Cruzeiro com os 11 titulares, que o Jardim tanto falou que não teria, né? Agora a gente consegue, de fato, ter o Cruzeiro, os 11 iniciais do técnico Leonardo Jardim. É exatamente esse o time que deve ir pro Clássico. É claro que tem ainda o treinamento de amanhã, né? Pra finalizar essa preparação do Cruzeiro, mas esse o time titular do Cruzeiro, o time ideal do técnico Leonardo Jardim. É isso. O que pode ser diferente no Galo, hein, Vini? Diferente no Atlético é a lateral esquerda, que aí pode ser o Rubens, o Caio, eu descarto, o Caio não foi bem, então se o não der pro Arana, vai o Rubens, e aí no meio de campo entraria o Fausto Vera na vaga do Rubens, e aí em relação ao Júnior Santos, que tem a dúvida, né, pra ser o substituto do Coelho, brigam o Júnior Santos, o próprio Bernard ou o Igor Gomes. E sabe o que é o mais legal a partir de agora? Que nós vamos ter que chegar num consenso, né? E como é que é o consenso na democracia? É a maioria. Nós somos 5 votando. Nós somos 5 Então pessoas não tem como votantes. empatar. Não tem como dar empate. Não tem como muretar no Tempo Esporte de hoje. Que maravilha. Vou começar então pelo Lélio Gustavo no duelo dos goleiros. Quem vai anotar aí? Cássio ou Everson, Lélio? Deusão vai votando. Eu gosto do Cássio, velho. Já falei isso várias vezes. Cássio. Muito bem, o voto do Lélio é o Cássio. Daniel Seabra. Everson. Everson. Vinícius Andrade. Everson. Everson 2-1. Rafa Nobre. Eu vou, antes de votar, só vou justificar para trazer todos os meus votos. Para mim, o momento. Até para justificar os próximos Seu critério, votos. né, Rafa? Meu critério é o momento. Então vou com o E Everson. o momento é o quê? É um recorte de... Da sequência de jogos do Cruzeiro, por exemplo, essa sequência de jogos em que o Cruzeiro encontrou o time ideal. O São Esse Paulo time pra aqui. cá. Pra mim é esse. Ainda que o Cássio tenha melhorado, mas eu fico com o Everson. Eu vou de Everson também. 4-1 pro Everson nessa primeira votação. Vou colocar aqui que o Everson é o goleiro do nosso time para domingo. Aí, começando com o Rafa Nobre, lateral direito. Fagner e Natanael nessa disputa aí. Fagner. Vini. Até justificando aqui também, eu vou ser bem racional e pouco... Que é raro, né? Pois é difícil pensar, né? Ô, gente, vamos parar com essa justificativa. Para, só vota. Porque pô. se Bora. eu vou votar em todos os Atléticos, não, vou ser justo aqui Claro, mas na todo discussão. mundo tá sabendo, pô. Beleza. Não, Obrigado, hoje viu, tem que deixar bem A claro, maioria tá, do Léo? tempo você é o racional e eu que sou o irracional da nossa dupla. Então é Fagner. Fagner, Daniel Seabra. Os deslizes ali do Fagner. Como é que é?
É uma música do Fagner, eu não vou falar. Merda. Os caras, eu sou velho, né, Léo? Eu sou velho, os caras não sabem o que é Claro. Fagner, não. Eu sei sim, eu gosto do meme e a fotinha do peixe, escrito quem dera ser o Fagner. Também. Isso é bom demais. Lélio Gustavo. Fagner. Fagner, vou de Fagner também, apesar de gostar muito da temporada no todo do Natanael, que tem altos e baixos, mas pra mim já voltou a jogar bem. Fagner é o lateral direito da nossa seleção. Fabrício Bruno ou Lianco, hein, Lélio Gustavo? Porra, aí é uma guerra boa aí, hein? Boa. Isso. Os destros, grandalhões e dá pra dizer força física da zaga. Eu pro meu gosto, Lianco. Lianco. Mas aí vocês pegaram pesado aí nessa aí. Mas assim que é bom. Eu vou de Lianco também, Seabra. Fabrício Bruno. Vini? Lianco deu uma rateada nos 2 últimos jogos, mas pra mim o Lianco é mais zagueiro. Por essa rateada eu vou ficar com o Fabrício Bruno. Então deu 3-2, né? Apertada essa, hein? Mas essa aí era Em apertada. favor do Essa aí, Lianco. qualquer um dos dois que ganhar, tá ok. Não, deu o Fabrício Bruno, que o Rafa votou nele. Não foi, Rafa? Sim. Ah, o Vini ficou com Não, mas eu votei no Fabrício Bruno. também. é. É verdade. Quem mais? Só eu e o Lélio que votamos no Lianco. Não, eu votei no Não, Lianco. o Vi- Então deu 3x2 certo. pro Lianco. Vocês... Orelha Então seca. 3x2 Lianco. Então desculpa aí. Tá ouvindo o programa não, né? Tô não. É porque eu tô vendo Manchester e Chelsea. Quanto Olha lá, que eu tá? tô vendo o programa, né? 0x0. Até agora. Vamos lá. Zagueiros estrangeiros, canhotos. Canhotos ou canhotos? Canhotos. Canhotos. Obrigado. Vidalba ou o Alonso, hein, Rafa? Alonso. Vou de Alonso também. Vidalba. Vidalba para Daniel Seabra. E para Lélio Gustavo, hein? Opa, Vidalba também. Vidalba também. Então, agora Vinícius vai desempatar. Pelo momento, Vidalba. O Alonso não tá bem. Verdade. Mas eu acho que o momento do Vidalba também não é o melhor que ele já teve, né, Rafa? É sim. Tá jogando muito. A Ele melhor tá, que ele tá ele já jogando teve? bem, ele tá jogando bem. Tá jogando muito. Tá jogando Achou isso? muito bem ele. Ele Você é, achar pô. um ganhou momento a melhor do posição, né? Vidalba do que esse? Não tem não. Não tem? Nem não no fim tem. do ano passado ele tava melhor do que ele Nem tá no, agora. eu ia falar da reta final ali de 2024. Não, ele tá muito melhor agora. Muito bem. E aí chegamos à lateral esquerda, com todas as ressalvas que a gente já sabe que existem. 5 horas e 36 minutos. Kaique ou Guilherme Arana? Quem que é o seu voto na lateral esquerda, hein, Rafa? Pelo aquilo que eu falei, eu vou ficar com o Kaique. Dá pra votar no Arana, sem saber a condição dele, acho, inclusive concordo com o Lelhão, temerária a escalação do Arana, se acontecer, o jogo muito pegado, né? O Cruzeiro força muito as jogadas pelo lado direito, eu fico com o Kaique. Vini. É óbvio que o Arana é mais jogador, só que o Arana tá voltando de uma lesão, a gente nem sabe se ele vai voltar, não tá fazendo também uma grande temporada, e o momento é do Kaique. Eu fico com o Kaique. O Arana não está fazendo uma grande temporada, ele não é o ideal, não tá em 100%, mas eu vou de Arana nessa, se abre. Então, eu tô levando em consideração o seguinte, se tá todo mundo aí nessa lista, é porque tá todo mundo apto a jogar e vai pro jogo. Pra mim, é Arana também. Lélio Gustavo. Cara, o Desempate Kaique, é seu, hein? o Kaique Bruno, ele cresceu realmente muito de produção, ganhou, né, a titularidade no campo, realmente é um ótimo jogador, mas aí se o Arana está no time do Atlético, o impacto é muito maior. Guilherme Arana. Vamos continuar aqui agora chegando ao meio campo. Por enquanto temos Everson, Fagner, Lianco, Vidalba e Arana no nosso time ideal para o clássico de domingo. Chegamos na volância com Lucas Romero ou Alan Franco. Eu vou puxar essa com Lucas Romero. E você, hein, Lélio? Romero. Seabra, Romero. Rafa Nobre, Romero. Vinícius Andrade. Eu acho que a briga, ela é boa. E o Romero merece vencer, mas eu vou votar no Alan Franco, porque eu não acho que é uma disputa pra ser unânime. Entendeu? Então eu vou votar no Alan Franco. Só pra... Eu acho pra que não ele merece. ser... Entendi. Eu acho que o Ele não Romero é tão merece desigual vencer, mas eu vou igual o votar no Fagner e outro. Natanael. Tá bom. É, porque na verdade eu volante pra mim tem que desarmar primeiro. Eu pra mim também. Não, beleza, eu acho que é justo o voto pro Romero. Só como eu acho que não é uma disputa tão desigual como é Fagner e Natanael, por isso, como o Romero já tinha vencido, eu deixei meu votinho para Alan Franco. Até agora nós não temos unanimidades, hein?
aqui. Fagner, eu acho que foi O Fagner foi unanimidade. Fagner foi 5-0? É, rapaz. E então chegando. E muita gente dizia que nem titular ele ia ser, hein? Pois é. Chegou e conseguiu tomar a posição do William. Lucas Silva ou Rubens, que tem jogado aí como volante no time do Atlético. Começa contigo, hein, Vini? Pois é, disputa boa porque o Lucas Silva renasceu no Cruzeiro, tá jogando muito bem. E o Rubens hoje é um dos melhores jogadores do Atlético, se não for o melhor, né? Junto com o Coelho, tá jogando muita bola. Vou dar uma moral pro Rubens. É o cara que dá intensidade nesse meio de campo do Atlético. E você, Rafa Nobre? O renascimento do Cruzeiro passa muito por esse meio campo, né? E aí tem o toque do Lucas Silva, vou ficar com o Lucas Silva. Vocês são clubista demais, velho. 5h42, Daniel Seabra. O Rubens tá jogando muito, mas o momento do Lucas Silva é espetacular. Lucas Silva. Lélio Gustavo. Bom, já que eu sou clubista, Rubens. A bronca é sua, viu, Pedro? Muito bem. Não, eu vou ficar com o Rubens porque eu acho que os bons jogos do... Você é clubista também. Ih, rapaz, todo mundo... Eu acho que os bons jogos do Lucas Silva, eles começaram a menos tempo que os jogos regulares que o Rubens tem feito. O Rubens, quando o Hulk se contundiu e ele entrou no meio de campo do Atlético, ele entrou muito bem. Então, ele tem tido uma regularidade há mais tempo. E agora, ele tá aliando a regularidade, fazendo até gols, né? Verdade. Então, é um diferencial e é um jogador que, eu vou te falar, a força física dele é um negócio espantoso, viu? É verdade. Impressionante. Explosão, velocidade. Que né? isso, 5h43, clássico de domingo, 8h30 da noite. Boa fase do Christian, hein? Que boa fase do Christian. Vou começar contigo, Seabra. O Christian ou o Gustavo Scarpa? Ótima fase do Christian, né? Mas Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa é o voto do Seabra. E o seu, hein, Lélio? Scarpa também. Scarpa 2-0, Vini. 3-0. Rafa Nobre. Eu vou no critério do Vini, Christian. Eu vou no Christian também. Pronto, eu não ia deixar pra você, depois chamassem de clubista, né? E olha que ontem eu achei que o Scarpa foi um dos melhores jogadores do Atlético. Achei que no segundo muito tempo ele foi o maestro que a gente espera dele. Ele mas tá o bem, Christian tá jogando não acho que demais. o Scarpa tá mal, não. É, verdade. Mas eu acho que o pegar os Christian... números dele aí na temporada, você vai chegar a essa conclusão. Verdade. Eu acho que o Christian tá jogando mais que ele nesse recorte atual, neste momento. Característica diferente, né? É verdade, tem isso também. Como aqui a gente não pode justificar o voto. Se fosse comparar assim, né, os meias, seria Matheus Pereira com Scarpa. Mas, vamos seguir o que tá aqui. Vocês são Agora- malandro, hein? Vocês colocaram eles separados aí. Pois é. Matheus Pereira ou Júnior Santos, Rafa Nobre? Aí se não for unanimidade, não dá, né? Isso é um Matheus Pereira. força. Cada um vota em quem quiser. Não, Matheus já tá pressionado. A boca de urna, Lélio. Ele é A um- boca de urna. Já tá pressionado, Léo. Me ajuda aí, não dá. Matheus Pereira. Matheus Pereira. Vinícius Andrade. Ah, não, é Júnior Santos, né? Não, brincadeira. Essa aí vai Matheus Pereira. Lélio. O Matheus Pereira. Que demorou também pra acordar, né? Mas aí, como tá essa disputa aí com o Júnior Santos, é o Matheus Pereira. Daniel Seabra. Eu acho que aí ficou uma disputa desigual. Matheus Pereira, sem dúvida. Mas se fosse o Igor Santos, Igor Gomes, Igor Santos, o novo jogador que o Atlético contratou, também ia ser Matheus Pereira de lavada também. E se fosse Ia. Scarpa ou Matheus Pereira? Ia ser mais equilibrado. Ia ser mais equilibrado. Aí depois vocês assistem algum programa que colocou os dois, pra vocês saberem que nós não vamos, não. Pipoqueiros. Matheus Pereira também é o meu voto. Você votou, né, Seabra? Botei Matheus Pereira. Muito bem. Wanderson ou Júnior Santos? Wanderson ou Rony, perdão. Seabra. Nossa. Aí pra mim a disputa... Não, a última ali vai ser nível- a pior de todas, né? Não, é porque essa pra mim é a disputa que tá com o nível mais questionável. É? É. Eu vou de Wanderson nesse momento. Eu também. E você, Lélio? Eu vou votar no Wanderson também. É agora 3-0, Rafa. Eu também vou de Wanderson. É pra unanimidade ou não é, Vini? Não, um votinho pro Rony. Acho que é pra tanto, não. Muito bem. E aí, Hulk ou Caio Jorge? E vou começar por você, Vini. Ô, Pedrão, é o seguinte. Pro Hulk, eu abro mão dos meus critérios. Sempre que tem o Hulk na parada,
Pra mim é Hulk. Não me sinto confortável no futebol brasileiro de colocar um atacante hoje acima dele. Entendo que a fase do Caio Jorge é espetacular. É hoje o principal jogador do Cruzeiro. Mas o Hulk é o cara mais decisivo do futebol brasileiro, então eu fico com o Hulk. Hoje eu vou de Caio Jorge, tá? É? Pra mim, no recorte atual, tô jogando mais que o Hulk. Rafa Nobre. Também. Vou respeitar o momento do Caio Jorge, respeitando muito a história do Hulk, né? Principalmente nos clássicos. É um cara decisivo. Nos últimos anos, então, um dos mais, se não o mais decisivo do futebol brasileiro. Mas o Caio Jorge tá voando. Lélio Gustavo. Hulk. 2x2, Daniel Seabra. Eu vou no seu critério, viu, Pedro Amigo? Caio Jorge. Eu acho o Hulk o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Pra mim, o Hulk é um pouco o maior jogador da história do Atlético, tá ali, é um jogadoraço, pode ser o cara do clássico e tal, mas o Caio Jorge renasceu de uma forma espetacular, assim, nos últimos jogos, né? Então, esse momento dele, pra mim, é melhor do que o do Hulk. Muito bem. Os caras vão esculhambar a gente toda. Aqui está o nosso time. Com Everson no gol, Fagner na lateral direita, Lianco é o zagueiro pela direita, Lucas Vidalba é o zagueiro pela esquerda, Guilherme Arana completa o time defensivamente na lateral esquerda. O cabeça de área é Lucas Romero, com Rubens ao seu lado. Christian e Matheus Pereira armam as jogadas para Wanderson e Caio Jorge jogarem na frente. Quanto é que deu aqui? Deu 7, né? 7. 1, 2, 3, 4. 4 jogadores do Galo, 7 jogadores do Cruzeiro. Alguém quer comentar sobre este placar? Eu acho que deu, por exemplo, se a gente pegar os jogadores do meio de campo do Atlético ali, principalmente, né? Foi Rubens e Scarpa, né? Que foram eleitos. Não, Rubens e Christian. Ah, foi o Christian, não foi o Scarpa? O Christian. Também não tava acompanhando o programa, né? Eu não tava acompanhando. Ninguém tá vendo o programa hoje, o negócio hoje tá... Não, porque aí, no caso, o ataque do Atlético, por exemplo, mais especificamente Júnior Santos, Rony e Hulk, o Atlético tem perdido muito gol, né? A gente pegar... Ontem foi um caminhão de gols, então o problema do Galo hoje não é criar, o problema é finalizar. E aí a gente vê aí meio que o reflexo disso na votação, né? É por aí, Lélio? É por aí. Agora, mas o lance é o seguinte, é que você pega, por exemplo, a minha predileção pelo Hulk, porque o Hulk tem mais gols que o Caio Jorge na temporada. E o ataque do Atlético, ele fez mais gols que o Cruzeiro, se eu não estiver enganado. Agora, aí lá na defesa, o Cruzeiro ganha por quê? Porque a defesa do Cruzeiro tem sofrido menos gols. Então, isso aí é bom só pra render papo ali no boteco e os caras falar. Vocês viram o Tempo Esportes hoje? O clubismo dos caras. Nossa, aquele Lélio, hein? Nossa senhora. O cara votou no Cássio. Votou no Arana, no Hulk. É isso aí. É só pra gente se divertir mesmo e fazer raiva em todo mundo. Essa é a verdade. O Galo fez 45 gols em 28 jogos. O Cruzeiro fez 33 gols em 24. Então, pronto. Então, tem uma explicação aí, né? E a defesa do Atlético, como o Lélio disse, tá uma mãe mesmo nos últimos jogos. O Galo tá tomando gol. Fala não. A defesa do Galo tomou 4 gols a menos que a do Cruzeiro, mesmo tendo 4 jogos a mais. A menos o Atlético? A menos. O Galo tomou 21 gols em 2025. O Atlético tomou pouquíssimos gols no Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro, o Atlético foi começar a tomar gol no Brasileiro. O Atlético levou um total de 5 gols no Campeonato Mineiro. E com o time principal levou 2. Isso. Não foi? Os 2 do América. Isso. Um no jogo da primeira fase e outro na final. E a derrota na final por 1-0. Aí isso engana um pouco. Mascara, né? Na verdade, não é que engana, os números são esses, mas isso mascara um pouco. Mas todo mundo joga contra adversário ruim o ano inteiro também, viu?